Barba Negra, cujo nome verdadeiro se chama Edward Teach, nasceu por volta de 1680 em Bristol, na Inglaterra. Ele começou sua vida no mar ainda jovem, servindo como corsário durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Corsário, para quem não sabe, era basicamente piratas com permissão do governo para atacar navios inimigos em tempos de guerra. E foi essa experiência que moldou o jovem Edward, dando-lhe habilidades necessárias para se tornar um dos piratas mais temidos da história. Após o fim da Guerra de Sucessão Espanhola em 1714, a vida de muitos corsários como Edward mudou drasticamente. Os corsários eram marinheiros que, sob liderança do governo, saqueavam navios inimigos durante tempos de guerra. Contudo, com o fim do conflito, muitos desses homens se viram sem trabalho e sem perspectivas. Foi nesse contexto que Edward Teach começou a se transformar na figura que viria a ser temida e reverenciada por gerações, o lendário Barba Negra. Na década de 1710, Edward era um marinheiro experiente. Se juntou à tripulação de Benjamin Hornigold, um dos piratas mais influentes da época e dos principais nomes do porto de Nassau, nas Bahamas, que na época era o refúgio para piratas conhecidos como a República dos Corsários. Hornigold era um capitão respeitado e tinha uma frota considerável de navios sob seu comando. Ele reconheceu o talento de Teach rapidamente, percebendo que ele era um marinheiro habilidoso, destemido e inteligente. O Teach já havia se estabelecido como um pirata competente e confiável. Hornigold, em conhecimento as habilidades de Teach, confiou-lhe o comando de um pequeno navio que havia capturado, um sloop armado com cerca de 6 canhões. Teach mostrou uma mistura de crueldade e astúcia que a diferenciava dos outros. Mas o verdadeiro destaque na carreira de Barba Negra começou quando ele capturou o grande navio francês, o La Concorde, que ele transformou no seu famoso Ken Anne Revenger. Esse navio, armado com 40 canhões, tornou-se o terror das águas caribenhas. Barba Negra não era apenas um líder astuto, mas também um estrategista formidável. Barba Negra não era apenas um pirata brutal em combate, ele era um mestre da psicologia do medo. Sua aparência era curiosamente projetada para causar pânico. Ele tinha uma barba negra, espécie longa, que amarrava com fitas pretas, fazendo-o parecer ainda mais impressionante. Mas o detalhe mais aterrorizante era o truque que o tornou lendário. Antes de entrar em combate, ele colocava pavios acesos sobre o chapéu e entrelaçados em sua barba. Isso criava uma áurea de fumaça ao redor da sua cabeça, fazendo com que ele parecesse um demônio saindo diretamente do inferno. A visão de Barba Negra em batalha era suficiente para fazer muitos tripulantes se renderem sem lutar. Ele também era conhecido por usar roupas escuras e carregar várias pistolas e facas presas ao seu corpo, sempre pronto para um combate sangrento. Sua reputação cresceu rapidamente, não só pelos atos de pirataria, mas também pela forma como ele dominava seus oponentes psicologicamente. Durante o auge de sua carreira, Barba Negra controlou vastas áreas do Caribe e da costa leste dos Estados Unidos. Ele tinha um talento especial para escolher suas batalhas, preferindo alvos ricos e vulneráveis. Uma de suas táticas mais notórias era bloquear portos inteiros, como fez em 1718, quando sitiou o porto de Charleston, na Califórnia do Sul. Ele manteve toda a cidade refém, exigindo um baú de remédios como resgate, e conseguiu o que queria sem derramar uma gota de sangue. Barba Negra não atacava indiscriminadamente. Ele era calculista e sabia como manter seu império do medo. Ao longo de sua carreira, ele acumulou uma grande fortuna, mas também fez muitos inimigos poderosos, tanto entre os piratas quanto entre os governos da época. Sua fama se espalhou por todos os cantos do mundo conhecido e seu nome virou sinônimo de terror. Após o incidente em Charleston, Barba Negra sabia que estava na mira das autoridades. Ele se retirou para a costa da Califórnia do Norte, onde supostamente fez acordo com o governador local, Charles Eden, garantindo um perdão por seus crimes em troca de sua aposentadoria da pirataria. No entanto, o governador da Virgínia, Alexander Spott, não estava disposto a deixar o pirata escapar tão facilmente. Spott decidiu agir, mesmo que isso significasse invadir a jurisdição da Califórnia do Norte. Ele organizou uma operação secreta para capturar ou matar Barba Negra. O plano envolvia 2 embarcações, a MS Pearl e HMS Lina, comandadas pelo tenente Robert Maynard. O grande confronto aconteceu na manhã do dia 22 de novembro de 1718, perto da ilha de Ocracoke, na costa da Carolina do Norte. Barba Negra estava ancorado com seu navio, o Adventure, uma embarcação muito menor e menos poderosa do que Ken, e não esperava ser atacado. Ele tinha cerca de 20 homens a bordo, enquanto Maynard se aproximava com uma força superior em número.
My Name sabia que não podia enfrentar Barba Negra em uma batalha de artilharia, já que seus navios eram menores e menos armados. Em vez disso, ele elaborou uma estratégia astuta. Ele escondeu a maior parte de seus homens embaixo do convés, dando a impressão de que sua tripulação era reduzida e vulnerável. Quando os navios se aproximavam, Barba Negra abriu fogo, causando grandes danos ao navio de Maynard e matando vários de seus homens. Certo de sua vitória, Barba Negra decidiu embarcar no navio de Maynard para um combate corpo a corpo, mas era essa exatamente a armadilha de Maynard. Quando os piratas de Barba Negra subiram a bordo, os homens de Maynard emergiram do porão pegando os piratas de surpresa. O combate que se seguiu foi brutal e sangrento, digno das piores lendas piratas. No meio da batalha, Barba Negra e Maynard se enfrentaram diretamente. Barba Negra, conhecido por sua força física e coragem, lutou com uma velocidade impressionante. Ele estava armado até os dentes, carregava várias pistolas, facas e uma espada, e parecia quase invencível. Porém, Maynard e seus homens não se intimidaram, a luta foi intensa e Barba Negra foi ferido várias vezes. Ele recebeu 5 tiros e mais de 20 cortes de espada antes de finalmente ser sucumbido. Barba Negra continuou a lutar, recusando-se a se render. Há relatos de que, após sua morte, o corpo de Barba Negra foi encontrado com os dedos fechados em punhos, como se ainda estivesse disposto a lutar. Maynard cumpriu sua missão, decapitou o corpo de Barba Negra e colocou sua cabeça na proa de seu navio como um troféu, uma advertência para outros piratas. Mesmo após sua morte, Barba Negra continuou a viver nas histórias e mitos. Sua figura aterrorizante se tornou um ícone da pirataria na cultura popular. As obras que lembram Barba Negra é A Ilha do Tesouro, de Robert Louis, e Piratas do Caribe, da Disney, beberam da lenda de Barba Negra para criar suas narrativas. Essa é a história incrível do grande pirata Barba Negra, o terror dos mares do Caribe.